gente vai falar um pouquinho sobre competência interpessoal. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Competência interpessoal e feedback. O que vocês acham que seria, gente, competência interpessoal? Professora, eu não entendi a sua pergunta. O que vocês acham que é a competência interpessoal? Calma aí que eu tô raciocinando ainda. Eu acho que é habilidade, né, de lidar com outras pessoas. Isso, exatamente. E feedback, vocês já ouviram falar em feedback? Sim, não. Professora, não ouvi falar não. Então a gente vai ouvir falar. Eu já ouvi falar sim. O que você ouviu, Angélica? Professora, posso falar? Pode. Eu também, já ouvi falar. O que você ouviu falar? Feedback o que eu já ouvi falar de feedback é, tipo assim, você tem que desempenhar bem uma atividade, entendeu? E ser o ponto final daquilo ali que você está fazendo. E você, Lecilda? Ah, professora, eu já falei, a senhora nem ouviu. Não, eu acho que você falou junto com a Angélica, não deu pra me ouvir. Mas é que a minha internet, é que a minha internet está muito ruim. É estímulo, professora. O feedback é estímulo. Acredito que o feedback seja a resposta que você tem de alguma ação que você fez. O feedback é uma resposta, que ele tanto pode ser positivo como negativo. Tá bom. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Vou começar aqui. Competência interpessoal. Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto é, elas reagem às outras pessoas com as quais entram em contato. Elas comunicam-se, simpatizam e sentem atrações, antipatizam e sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram e desenvolvem afeto. Então, a competência interpessoal, gente, é como se fosse um tipo de habilidade, né, que você tem que aprender a lidar. Porque em qualquer ambiente de trabalho, sempre vai ter pessoas que vão te causar. A gente sempre tem uma primeira impressão das pessoas, né? Eu acredito que mesmo sendo aqui na plataforma, acredito que muitos de vocês devem ter tido uma primeira impressão de mim, por exemplo, né? Assim como eu de alguns de vocês que participam também aqui, né, da aula. Né, gente? Então, as primeiras impressões, geralmente, elas vêm carregadas de preconceitos, né, de estereótipos. Às vezes a gente pensa algo sobre alguém, acha, né, que na verdade às vezes nem é. É como se fosse um pré-julgamento. Né? Você julga a pessoa pela primeira impressão que ela te causou, às vezes sem você conhecer aquela pessoa. Né? Então, dentro da competência interpessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O processo de interação humana é complexo. Por quê? Porque não é fácil lidar com o ser humano, né? E ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais ou físico-corporais. A forma de interação humana mais frequente e usual, ela é representada pelo processo amplo de comunicação, seja verbal ou não verbal. Né, gente? Então, lidar com o ser humano é um pouquinho complicado.
né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar até com a gente mesmo, né? Quem dirá com o outro. Então, a competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação, né? Então, a competência interpessoal ela é uma habilidade, né, que a gente vai... Tem pessoas que já têm, né, gente, essa habilidade, que sabem se comunicar, né, pessoas que sabem lidar com outras pessoas, até com as pessoas mais difíceis, né, elas sabem lidar, né, de forma adequada. Então é algo que deve ser desenvolvido. Você pode estar pensando, professora, mas eu acho que eu tenho muita dificuldade de lidar com alguns certos tipos de pessoas, né? Mas isso é algo que pode ser trabalhado, né? Porque você tem dificuldade que você não saiba lidar, tá bom? Segundo Argelis, é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais de acordo com 3 critérios. Que critérios são esses? Percepção acurada da situação interpessoal, de suas variáveis relevantes e respectiva interrelação. Então, para que eu saiba lidar, né, com o outro, né, eu preciso ter essa percepção da situação. Segundo ponto, a habilidade de resolver realmente os problemas interpessoais de tal modo que não haja regressões, né? Por exemplo, eu devo ser capaz de tentar resolver aquele problema ali, que pode ser até um problema de comunicação, né? Vamos supor. Então, hoje a maioria das brigas, dos conflitos são por causa de falha nas comunicações, né? Então, se houve uma falha na comunicação, o que deve se fazer? Né? Você deve procurar saber onde está a origem do problema e pensar numa solução. Resolvendo, está resolvido, não precisa ficar voltando e remoendo situações. Terceiro pontinho aqui, terceiro critério. Solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando juntas tão eficientemente, pelo menos como quando começarem a resolver seus problemas, né? Então, após resolver o problema, depois que houver a solução, né, o que se espera, né, que as pessoas continuem trabalhando, pelo menos como quando elas começaram a trabalhar, né? De forma que elas consigam prosseguir, né, no objetivo em comum. Componentes da competência interpessoal assumem importância capital, de percepção e de habilidade propriamente dita. O processo de percepção precisa ser treinado para uma visão acurada da situação interpessoal. Significa um longo processo de crescimento pessoal, abrangendo autopercepção, autoconscientização e autoaceitação como pré-requisitos de possibilidades de percepção mais realística dos outros e da situação interpessoal. De eu terminar de ler aqui, eu vou explicar para vocês, tá, gente? Se o indivíduo ele tem percepção mais acurada de si, então pode também ter percepção acurada da situação interpessoal. Primeiro passo para poder agir de forma adequada e realística, né, gente? Então, eu já ouvi falar uma vez um autor que ele fala sobre uma janela de Johari, né? Onde ele fala que nós temos pontos sobre nós mesmos, né? Que nós vemos e que nós nos percebemos, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês uma qualidade e um defeito de vocês, né? Pode ser que vocês tenham facilidade de falar uma qualidade e tenham dificuldade de falar um defeito. Ou vocês tenham dificuldade de falar um defeito, né? Enfim, vice-versa, né? Mas assim, nessa janela de Johari, esse autor ele vai dizer que nós temos um lado que nós vemos, nós temos um outro lado sobre nós que nós não vemos, mas as pessoas veem, né? E nós temos um outro lado nosso que é como se fosse um ponto cego, que nem eu me percebo e nem as pessoas me percebem, né? Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem facilidade para observar os defeitos das pessoas, né? Mas a gente tem dificuldade para observar os nossos, né? Então, para que eu tenha uma percepção, né, acurada... Oi, professora, cheguei, boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Acho que é Grazi, né?
Graciela. Graciela, boa noite. Então, continuando, gente, sobre o processo de percepção, né, eu acho muito interessante quando esse autor ele fala sobre isso, né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar isso, né? E como é que você pode ficar se perguntando, professora, como é que eu vou desenvolver essa minha habilidade de perceber as situações ao meu redor, né? Perceber quando eu tô sendo negativo com alguém, perceber quando eu tô sendo problema naquele grupo, né? Porque às vezes a gente só sabe jogar o problema, né? A culpa de um problema nos outros, né, gente? Então, dentro de um grupo, sempre vai ter aquelas pessoas que elas vão cooperar bem pro trabalho, vão dar ideias, vão dar soluções, vão ter aquelas pessoas tímidas que tem vergonha de falar, que tem vergonha de dar uma ideia, vai ter aquela pessoa, por exemplo, que é como se fosse a ansiedade do grupo, aquela pessoa que fica todo tempo ali falando, né, que fica preocupada, que tem medo do problema do trabalho dar errado e isso e tal. Assim como tem aquela pessoa que ela já dá pra trás, é como se ela fosse o freio, aquela que traz o problema, né, pra um determinado grupo. Então, gente, todos os grupos vai ter pessoas que vão desempenhar todos esses papéis, né? Então, eu preciso aprender a me perceber enquanto pessoa, perceber, né, quando eu tô sendo positivo, perceber quando eu tô sendo negativo, perceber quando eu tô cooperando dentro de um grupo e perceber quando eu não estou cooperando dentro de um grupo e eu preciso ser honesto comigo e com as pessoas, né? Então, aqui quando ele fala, né, nesse processo de crescimento pessoal, que abrange a autopercepção, né, ou seja, eu tenho que aprender a me perceber, eu tenho que ter uma conscientização, né, e eu preciso aprender a me aceitar. Tá bom? Então, esse processo de percepção, ele é um processo que ele é longo, gente. Você não aprende a se perceber nem perceber as pessoas de um dia para o outro. Isso é algo que é trabalhado. Então, a habilidade de lidar com situações interpessoais engloba várias habilidades. Entre elas, flexibilidade perceptiva e comportamental, procurar ver vários ângulos ou aspectos da mesma situação e atuar de forma diferenciada, não rotineira, experimentando novas condutas percebidas como alternativas de ação. Capacidade criativa para soluções e propostas menos convencionais e dar e receber feedback. Então essas são algumas habilidades, né? Então, por exemplo, a flexibilidade, gente, é uma característica que eu posso dizer para vocês que é de uma pessoa que ela é equilibrada, uma pessoa que, geralmente uma pessoa que ela tem algum tipo de transtorno mental, gente, ela não tem mais flexibilidade. É uma pessoa que ela perdeu, né, o controle da vida, o controle de tudo, não consegue ser flexível às situações, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com os problemas. A gente tem dificuldade de, por exemplo, se você é uma pessoa que você gosta de organizar tudo ao seu redor, né? Você organiza a sua casa, você organiza toda a sua semana, tudo que você vai fazer como se fosse um ritual. E de repente, se alguma coisa na sua semana não sai como você queria que tivesse, né, saído, como deveria ter acontecido ali como você organizou, e você às vezes aquilo te faz mal, entendeu? Então, uma pessoa flexível, ela sabe lidar com a situação quando ela perde o controle, né? Então, a flexibilidade, ela é uma característica da normalidade, tá bom, gente? Uma pessoa normal, ela é flexível. Claro que você não vai ser flexível todos os dias, mas vai ter, se você é flexível a maioria dos dias, né, diante das situações, dos desafios que surgem, né, então você é considerado uma pessoa normal, tá? Então, a flexibilidade perceptiva é isso, é eu ter flexibilidade, né, para poder eu entender e perceber o outro, né, perceber o porquê que aquela pessoa está causando problema dentro do meu grupo, dentro do meu ambiente de trabalho, né, e eu preciso aprender a desenvolver a minha criatividade quanto a isso, tá? A primeira impressão, como eu falei no início da aula, ela está condicionada a um conjunto de fatores psicológicos da experiência anterior de cada pessoa. Por exemplo, né, se você conhece alguma Priscila, ou já conheceu, e você teve uma experiência negativa com alguma Priscila,
né? Então, quando você me vê, você vai acabar transferindo alguma coisa dessa Priscila que você conheceu um dia pra mim, porque você vai associar o nome, né, o nome Priscila, àquela pessoa que você conheceu, e você vai transferir isso para uma outra pessoa, tá? Então, suas expectativas e motivação no momento e a própria situação do encontro. Então, a primeira impressão geralmente que eu vou ter, às vezes, diz respeito a isso também, tá, gente? Ou porque às vezes aquela pessoa que você acabou de conhecer, ela tem alguma atitude ou algum comportamento que te lembra uma outra pessoa, né? E essa pessoa, ela faz parte, sei lá, do seu passado, alguém que você não gosta de lembrar, né? Então, primeiras impressões poderão ser muito diferentes se certos preconceitos prevalecerem ou não. Se as predisposições do momento forem favoráveis ou não à aceitação de diferenças no outro, e se o contexto for formal ou informal, né, de trabalho neutro ou de ansiedade e poder simétrico. Então, gente, os encontros, né, da vida, né, que a gente tem com pessoas, por exemplo, né, no estágio de vocês não vão estagiar geralmente com quem vocês gostam, né? Então, sempre vai ter situações em que você vai ter que trabalhar com pessoas que você não tem afinidade, que você não tem simpatia, mas e aí, professora, o que eu vou fazer? Aí que você não vai deixar de estagiar por causa de uma situação dessa, porque você não gosta daquela pessoa. Você vai ter que aprender a lidar com isso, né, gente? Porque nada na vida é sempre do jeito que a gente quer, né? Então, a gente precisa trabalhar essas primeiras impressões, né? Se a gente estivesse tendo na aula presencial, eu ia fazer algumas técnicas com vocês, né, de grupos, pra gente trabalhar essa questão, tá? Mas, infelizmente, estamos por aqui. Então, quando a primeira impressão é positiva, dos dois lados, haverá uma tendência a estabelecer relações de simpatia e aproximação. No caso de assimetria de percepções iniciais, isto é, um impacto positivo de um lado, mas sem reciprocidade, né, o relacionamento tende a ser difícil, tenso, exigindo esforço de ambas as partes para um conhecimento maior que possa modificar aquela primeira impressão, né? Então, se você, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem um temperamento forte e você vai ter que trabalhar com outra pessoa que também tem um temperamento igual ao seu, o que a gente espera, né? Que dê um choque. Então, nesse caso, uma das duas pessoas vai ter que ceder, né? Vai ter que se esforçar, né? Pra tentar ter uma relação, né, amigável com a outra pessoa. Relações interpessoais. A maneira de lidar com diferenças individuais cria certo clima entre as pessoas e tem forte influência sobre toda a vida em grupo, principalmente nos processos de comunicação, no relacionamento interpessoal, no comportamento organizacional e na produtividade, né? Então, a maneira como eu lido com aquilo que o outro tem, que eu não tenho, né? Isso aí vai criar um clima, né, entre eu e aquela pessoa, né? Pode ser um clima pesado ou não, ou leve, né? Dependendo se você tiver uma boa impressão daquela pessoa, né, gente? Então, se eu não souber lidar com isso, com as diferenças individuais, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo sérios problemas no meu ambiente de trabalho. E tendo problemas no meu ambiente de trabalho, eu não vou conseguir produzir como eu gostaria de produzir, né? Relações interpessoais e clima de grupo influenciam-se recíproca e circularmente, caracterizando o ambiente agradável e estimulante, ou desagradável e avesso, ou neutro e monótono. Cada modalidade traz satisfações ou insatisfações pessoais e grupais. A competência interpessoal, ela é resultante de percepção acurada, realística das situações interpessoais e de habilidades específicas comportamentais, que conduzem a consequências
significativas no relacionamento duradouro e autêntico, satisfatório para as pessoas envolvidas. A competência interpessoal não é um dom ou um talento inato da personalidade, e sim uma capacidade que se pode desenvolver por meio de treinamento próprio. Então, gente, a gente precisa aprender a lidar, né, com as diferenças das pessoas. Né? Se eu não tenho, eu, por exemplo, não tinha, né, essa habilidade de lidar com pessoas, né, principalmente com pessoas que são muito difíceis, né, com pessoas preguiçosas, que gostam de se escorar nos outros. Eu tinha muita dificuldade, né, com relação a isso na faculdade, né, de fazer trabalho com pessoas que eu não queria fazer, mas eu tive que aprender a lidar com isso, né, e eu consegui, né, não é fácil, mas é algo que você pode desenvolver, né, você mesmo. Feedback. O feedback é uma informação que corrige rumos. Quando se dá feedback para outra pessoa, se fala do que é observado com relação ao seu comportamento positivo e negativo e os efeitos deste comportamento. Feedback é um processo de ajuda para mudanças de comportamento, aumento de criatividade, melhorias de desempenho e para o desenvolvimento pessoal. Então aqui, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, para Gleice, me fale aí uma qualidade sua e um defeito seu. Minha nossa! Particularmente falando sobre esse assunto, um defeito meu acredito que, sabe aquela primeira impressão que fica, aquele pré-julgamento? Eu tenho esse pré-julgamento das pessoas. Eu acredito que seja um defeito muito grande. E uma qualidade, não sei, não sei nem o que falar. Não sei, acho que a qualidade é porque eu sou muito esforçada no que eu faço. Eu tenho, tipo, se me der uma tarefa para me fazer, né, eu vou até o final, eu vou conseguir, eu vou dar o meu impossível ali para fazer. Tudo que eu faço, eu tento fazer eu dou o meu melhor, é perfeito, tipo isso. Tá bom, obrigada. Angélica, me fale uma qualidade e um defeito seu. Professora, qualidade, eu nem sei, não sei mais defeito. Eu sou ansiosa, sou impaciente, eu não gosto de pessoas lentas, eu não tenho paciência com pessoas lentas. Eu já me afasto, eu já não quero nem conversa na amizade. E deixa eu ver, qualidade. Não sei. Minha qualidade, eu nem sei falar qualidade, porque eu presto mais atenção no defeito. Não sei, qualidade eu sou prestativa. Eu sou prestativa. Minha qualidade é essa. Eu gosto de ajudar as pessoas. Certo. Então vamos lá, gente. O feedback, ele vem geralmente para isso, né? Claro que eu queria que vocês, né, fizessem isso entre vocês, né? Vocês falassem um do outro também. Por quê? Porque é importante, né? Às vezes a gente tem atitudes e comportamentos que a gente não se percebe, né? Mas uma outra pessoa, né, falando pra você, né, de um comportamento seu que não é legal, né, que atrapalha a sua vida, né? Então, às vezes é bom de vez em quando, né? De vez em quando a gente ter um feedback, né, de como a gente está, né, agindo ali, né, diante das pessoas, diante de um grupo, diante de qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Né, gente? Então, o feedback, ele é esse processo, né, de ajuda, né, para que eu tenha uma mudança de comportamento. O feedback é a capacidade de dar e receber opiniões, críticas e sugestões sobre as nossas atitudes,
comportamentos e ou desempenhos, com o objetivo de reorientar ou estimular uma determinada ação individual ou grupal. É como se nós olhássemos ao espelho e, assim como o espelho poderá contribuir para que melhoremos a nossa imagem, também o feedback poderá ajudar a melhorar as nossas atitudes e comportamentos, né? Então, às vezes a gente é muito bom em dar opinião, não é? Mas às vezes a gente é péssimo para receber uma crítica. Às vezes a gente não gosta, né? Tem pessoas, por exemplo, vai ter uma aula que a gente vai estudar sobre as estruturas de personalidade. Talvez muitos de vocês se identifiquem, né, nessa aula. Eu acho que eu tenho essa personalidade, né? Então, assim, geralmente uma pessoa que ela tem um transtorno de personalidade obsessiva é uma pessoa que ela tá sempre fazendo as coisas certinho, uma pessoa perfeccionista, e aí ela faz de tudo pra nada dar errado. E aí, se algo der errado e alguém chegar e criticar ela, né, falar que ela tá errando isso e aquilo ali já é o fim, né, pra uma pessoa que tem esse tipo de personalidade, né, gente? Então, o feedback, ele vem pra isso, né? Não é que as pessoas vão vir pra me criticar, não. Há formas, né, da gente dar uma crítica construtiva, né? Uma crítica que ajude a pessoa a melhorar e não que derrube ela de vez, tá bom? O feedback é uma poderosa ferramenta para direcionar a atenção das pessoas, incentivar e reforçar o desempenho desejado, encontrar alternativas para mudar o comportamento indesejado e eliminá-lo no futuro, e incentivar as pessoas a desenvolverem-se. Então, gente, o feedback é algo que é poderosíssimo, né? Então, às vezes, o que acontece muito, né? Que eu vejo coisas que eu também já fiz, né? Geralmente, você participa de vários grupos de WhatsApp, às vezes, né? E as pessoas, às vezes, começam a mandar, né, lá mensagens, né? Ou mandam avisos, né? Comunicados. E, às vezes, você vai lá, lê, visualiza e você não responde nada. Às vezes você deixa a pessoa que te comunicou no vácuo, né, digamos assim. Então é só um exemplozinho aqui simples para vocês entenderem que às vezes a gente precisa dar um feedback, né? Se eu estou comunicando algo a alguém, né, eu preciso ter certeza de que aquela pessoa recebeu, de que ela leu aquela mensagem, né? Então às vezes quando é enviado, né, mensagens nos grupos, eu preciso dar um feedback, eu preciso dar uma resposta para aquela pessoa, para que ela saiba que eu vi aquele aviso, né? Até porque quando é a gente que vai dar um aviso para alguém, a gente gosta que as pessoas nos respondam, né? Ninguém gosta de ficar no vácuo, né? Então, o feedback, gente, é uma arma poderosa. Se você for uma pessoa que você sabe dar um feedback, que você sabe dar uma crítica construtiva, né? Então, você usando o feedback em seu favor, você só tem a produzir e incentivar as pessoas ao teu redor. Existem essencialmente 3 tipos de feedback: o feedback construtivo, o feedback positivo e o negativo. O construtivo: informação sobre o comportamento de alguém que é apresentada de forma a ser bem aceito por quem a recepciona. Tá? Então, esse tipo de feedback ele vem para que a pessoa ela consiga aceitar, né, aquela resposta, aquilo que está sendo informado para ela, né, e que ela saiba receber e entender que aquilo é para que ela venha crescer, tá? O feedback positivo é uma informação de que os comportamentos da pessoa atingiram os objetivos que eram pretendidos, reforçando-os, né? Então, por exemplo, se você faz um trabalho, né? Se você se esforça, você entrega na data certa, né? E aí você recebe um elogio, né, da sua professora. Nossa, como isso é bom, né? Você receber um elogio, né? Porque você atingiu o seu objetivo, você tirou uma nota excelente, porque você se esforçou, né? Então isso vai ser digamos que algo que vai potencializar meu desempenho, né? Porque que eu continue, né, agindo dessa forma, né, me esforçando. E vamos lá, feedback negativo: informação de que os comportamentos da pessoa não atingiram os objetivos pretendidos, desencorajando-os, né? Então, é muito ruim
quando você recebe um feedback, sabe, que te desanima, por exemplo, né? Sei lá, você se esforçou muito pra você agradar alguém, né? E de repente aquela pessoa pega e fala na sua cara que ela não gostou, que ela detestou, né? Eu acho que há formas da gente falar que a gente não gosta de determinada coisa, de determinada situação, né? Então, o feedback negativo é como se fosse uma arma para destruir um grupo, para destruir as pessoas. E às vezes a gente age dessa forma com as pessoas. Para que um feedback seja útil, é necessário que tenha algumas características. É necessário que ele seja descritivo, objetivo e específico, ou seja, né, por que eu vou dar uma sugestão para aquela pessoa? Por que eu vou falar isso? Eu devo realmente falar? Né? Qual é o meu objetivo com isso? Né? Ele deve ser compatível com as necessidades dos envolvidos. Então, aquilo que eu vou falar precisa ir de encontro à necessidade daquele grupo. Né? Deve ser dirigido a alguém específico. Ele deve ser disponível sempre que for solicitado. Ele deve ser oportuno e esclarecido. Né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de dar um feedback construtivo, né? De você dar uma sugestão para que o outro venha melhorar. E às vezes o que acontece? Você vai falar, você fala, você dá rodeios e você não chega ao seu objetivo, aquilo que você realmente quer falar. Às vezes você quer falar uma frase, né? E você fala um monte de coisa e no final você não está falando nada, você não está sendo objetivo, né? Então, o feedback, ele precisa ser objetivo. O que eu vou falar para aquela pessoa, o porquê eu vou falar, né? E qual a minha intenção, né, ao falar isso. Erros comuns no feedback. Dar mais ênfase ao desempenho recente da pessoa leva a que nos esqueçamos do desempenho da pessoa no passado recente, o que pode resultar num feedback pouco rigoroso e pouco objetivo. Né? Então, isso aqui é um erro muito comum. Se você for elogiar alguém, você vai ficar focando só no desempenho recente da pessoa e você vai esquecer aquilo que ela já fez também de bom. Né? Focalização no caráter e não no comportamento. Ontem a gente viu em habilidades sociais, né, alguns exemplos que a gente não deve fazer, que a gente deve evitar. Né? Então, quando você vai falar para alguém que o trabalho que ela está fazendo, que não foi bom o trabalho, você não deve chegar agredindo a pessoa, você é um preguiçoso, você é sei lá, falar palavras pesadas que vão ferir, né, a imagem daquela pessoa. Né? A gente deve falar da ação, do comportamento e não da pessoa. Então, dar um feedback, né, agredindo a outra pessoa, né, gente, a quem ela é, né, isso é um erro gravíssimo. Ausência de clareza sobre as mudanças que são necessárias. Né? Então, aqui, eu acabei de falar para vocês, né, que eu preciso ser clara com aquilo que eu vou falar. Né? Aquilo que eu vou falar é importante, é relevante? São perguntas que a gente deve se fazer antes de falar alguma coisa. Senão a gente se atropela nas palavras e a gente não acaba sendo objetivo. Né? E não vai haver uma mudança necessária, que eu espero. Fatores essenciais na apresentação de feedbacks construtivos são os seguintes. Quais são esses fatores? Compreenda o contexto, ou seja, descubra onde se deu o acontecimento, os motivos que levaram ao mesmo e o que o antecedeu. É como se eu fosse fazer uma análise, né, de um problema que eu estou tendo ali com, sei lá, com alguém da minha equipe de trabalho, né? Então eu preciso analisar todo o contexto, eu não devo chegar tentando resolver olhando só pela minha visão, pela minha percepção, não. Para que eu tenha uma percepção acurada, eu preciso entender o contexto da situação, né? Onde se deu, né, aquele acontecimento, o que motivou aquilo, né? Então, nunca se limite a dar feedback e a sair. Antes de dar feedback, reflita sobre a sua intenção, pois o feedback deverá ser um presente que irá dar a outra pessoa. E se não for este o caso, é melhor não dar, né? Porque às vezes, gente, às vezes a gente quer fazer o bem, a gente quer dar uma crítica construtiva, mas às vezes a gente não sabe como,
né? Qual é a minha intenção? Né? Eu quero falar isso porque às vezes acontece muito, gente, de você ter inveja daquela pessoa, né? Que você vai dar o feedback. E aí a forma que você vai falar, né? A sua intenção às vezes é até mesmo se vingar da pessoa, né? Com aquilo que você vai falar, e não é bem assim, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Com a nossa intenção a dar um feedback para alguém. Forneça feedback apenas quando tiver algo a dizer. Corrigir ou elogiar. Então, se eu não sei o que dizer, se eu não vou corrigir aquela pessoa, né? Prestar uma solução para ela, se eu não vou elogiar, então é melhor que eu fique calada, né? É melhor ficar calada que você falar algo de que você vai se arrepender depois. O excesso irá fazer com que se crie mecanismos de defesa e que se passe a não dar o devido valor. Fatores essenciais na apresentação de feedbacks construtivos são os seguintes: forneça feedback positivo e negativo. Por exemplo, a pessoa ficará mais receptiva se mencionar também elogios e os seus aspectos positivos. Evite generalizações e seja específico, concreto e descritivo nos comportamentos a que se refere. Apresente fatos e não faça inferências sobre os sentimentos, atitudes, caráter ou motivos da outra pessoa. Apresente os fatos, né? Evite culpabilizar ou hostilizar, porque, por exemplo, se você já chegou numa situação de problema, você sabe que aquela pessoa criou o problema, você já chega falando, porque a culpa foi sua, você não deveria ter feito isso, você fica só remoendo coisas que ela deveria ter feito e não fez, né? Sendo que já está feito. Então, ficar voltando o que a pessoa deveria ter feito não vai ajudar, né? Seja justo, imparcial e proporcional, baseando-se em informações rigorosas. Não atribua culpas a causas que as outras pessoas não possam controlar. Então, vai haver situações, gente, né, no ambiente de trabalho de vocês, que às vezes as pessoas não vão conseguir controlar, né, e vai gerar um problema. Então, a gente não... Você não tem que estar ali culpabilizando aquela pessoa por isso, né? Você tem que analisar, parar, pensar, não agir no calor do momento. Fatores essenciais na apresentação de feedbacks construtivos são os seguintes: seja empático, ou seja, a gente viu ontem, né? Sobre a empatia, você se colocar no lugar do outro, né? E respeitador ao transmitir o feedback. O carinho com que é dado diminui as resistências de quem o recebe, né? Então, no exemplo da Ana ontem, se a pessoa que recebeu ela ali no atendimento tivesse sido uma pessoa empática, né, e tivesse respeitado ela, né, porque às vezes, gente, acontece muito, claro, né, eu já passei situações com uma pessoa da minha família mesmo, que eu levei para uma clínica para fazer um exame, e essa pessoa da minha família, gente, começou a fingir, né, que tava sentindo dor para ela poder passar logo e fazer o exame. Ela começou a fingir, a gritar, a mentir, a querer xingar os recepcionistas e eu não admiti aquilo, né? Então, no caso da atendente, a atendente ela foi empática com ela, respeitou ela, né? E informou: senhora, né? A senhora não é idosa, explicou para ela, né? Tem outras pessoas na sua frente, a senhora tem que esperar, né? Eu entendo que a senhora tá com dor, mas tem que se acalmar. Né? A pessoa foi bem empática, mas mesmo assim ela continuou sendo rude, né? Então imagine vocês atendendo uma paciente como essa pessoa da minha família, né? Eu de forma alguma aceitei aquilo, né? Tanto que eu até ameacei ela, né? Eu falei: olha, se você não se comportar aqui, eu vou embora e deixo você sozinha aqui. Ela não podia andar direito, né, gente? Então às vezes a gente precisa ser duro se no caso você tiver alguém da sua família que age dessa forma, né? Porque se fosse você, né, recebendo um paciente dessa forma, né, você não ia gostar. Então, por aquela mulher, né, da recepção ter atendido ela, né, empaticamente, ter respeitado ela diminuiu um pouquinho, né, a resistência dessa pessoa da minha família. Então, seja oportuno, fornecendo feedback logo depois do comportamento e faça-o em privado, né? Então, gente, nunca, se você tem uma crítica construtiva, nunca faça essa crítica construtiva na frente das pessoas, né? Então, se você viu algo que o seu colega de trabalho, de equipe fez, que não tá certo, né?
Então analise, pense como você vai falar, chame ele no cantinho e fale só você e ele, né? Pra quê? Pra evitar constrangimentos e que este não seja aceito. Então, no entanto, se você vai elogiar outra pessoa, pode fazer em público. Se você for só elogiar, tudo bem fazer isso em público, né? Mas você dá uma crítica construtiva na frente de outras pessoas, porque uma crítica construtiva você vai falar algo que não foi legal da outra pessoa, né? Então, isso pode gerar um constrangimento, né? Ninguém aqui gosta de ser constrangido, né, gente? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. O melhor momento para se dar feedback é quando a pessoa o solicita e dê tempo à pessoa para pensar, refletir e analisar. Então, você não vai chegar dando, olha, você tal, você foi bem nisso aqui, mas não foi legal aqui e tal. E aí você começa a falar, despejar um monte de palavras, né, com a pessoa, um monte de coisa. E você ainda quer que a pessoa te responda ali na mesma hora, se ela gostou ou não. Não é bem assim, né? A gente precisa dar o tempo para a outra pessoa assimilar e receber aquilo que a gente está falando. Então, aqui são as referências de hoje da nossa aula. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tá. Então, o que é feedback, gente? Uma crítica que a gente faz não para é uma crítica construtiva, não uma crítica que a gente vai fazer com que a pessoa se sinta mal. Muito bem, Juliana. E o que é competência, gente, interpessoal que a gente viu aqui? Competência professora, minha maneira que eu entendi, o bom profissional que atende o seu paciente bem, né? Ele é incompetente, que atendeu bem, fez seu paciente sair tranquilo. Para mim é competência, né? Ok. Então, a gente ficou alguma dúvida em relação ao que é competência, o que é feedback? Quando você chega no hospital, que você é muito bem atendido, os pessoal do laboratório atende você bem, a recepção lhe dá uma informação bem, para mim é competência, né, não? Eu acho sim, não sei. Só é a habilidade de lidar com as pessoas assim, de forma correta, né? Isso. Da necessidade de cada um. É muito bom quando a gente está num ambiente de trabalho em que o patrão, ele se preocupa com as suas necessidades. Sim ou não, gente? Não é bom a gente trabalhar num local assim? Verdade, professor, verdade. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando vocês estiverem ali, né? Gente, tem alguém com o microfone ligado. Você pode desligar só um pouquinho? Eu acho que é a Angélica. Angélica, tu pode desligar teu microfone um pouquinho? Acho que tem mais de uma pessoa com áudio ligado e tá dando interferência, pessoal, eu acho. Tá mesmo, gente. Tem alguém. Prestem atenção. Não estamos entendendo nada, professora. Agora ficou bom. A pessoa deve ter desligado. Ficou bom agora. Tá, agora ficou bom. Tinha alguém com o microfone ligado. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando vocês estiverem ali, né, atuando na profissão de vocês, até mesmo no estágio, né? A gente precisa aprender a fazer com que o outro se sinta bem na nossa presença, né? Porque se eu sou uma pessoa que eu não sei dividir, né, os meus problemas, separar os meus problemas pessoais, como a gente falou ontem, né, da minha profissão, né, geralmente sem a gente perceber, gente, a gente vai tratar mal o paciente, talvez nem com palavras, mas com um olhar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa entender que a gente está ali como profissional, né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu já atendi paciente, gente, que eu
assim, que eu não tava nada bem, mas eu tinha que tentar, né, ali respirar fundo, contar até 10 e fazer o meu papel. Eu estava ali para cuidar daquele paciente, a minha atenção deveria ser para ele, né? Então, às vezes a gente precisa fazer isso, né? Separar a minha vida pessoal. A partir do momento que você entra ali no seu ambiente de trabalho, você é aquela profissional, aquela tecnóloga, né, de radiologia, né? Então, a competência interpessoal é isso. A gente precisa aprender a ser flexível, como a gente viu aqui, né? A gente precisa... Professora, e quando você trabalha com uma pessoa que seja bipolar, como é que faz? É um desafio. Eu tinha uma amiga que ela era assim. Mata ela. Não, gente, primeiro a gente precisa entender o que é esse transtorno bipolar e por que essa pessoa age dessa forma. Gente, pessoas que são bipolar, elas são assim porque, no fundo, são pessoas que querem atenção, são pessoas carentes, né? E às vezes, para chamar atenção, elas agem dessa forma, né? Às vezes, uma palavra dita, né, para uma pessoa que é bipolar, mal interpretada, ela vai achar ou que você ama muito ela ou que você odeia muito ela, né? Então, para que eu consiga suportar uma pessoa que tem esse transtorno, eu preciso entender como que funciona esse transtorno, né, gente? Porque é um desafio, não é fácil não, lidar com uma pessoa assim, né? Principalmente quando ela sabe que tem esse transtorno e ela não faz um tratamento, né? Porque a pessoa que tem esse transtorno, ela precisa fazer um tratamento medicamentoso, né? No psiquiatra, e também precisa fazer terapia. Senão ela vai prejudicar, ela vai se prejudicar e vai prejudicar as pessoas ao redor dela. Então é melhor do que matar, né, professora? É melhor levar para psiquiatra do que matar, né? Que meu colega falou aí para matar, não dá certo. Não dá certo. Matar não dá certo, não. Rapaz, é mais rápido. Resolve rapidinho. Eu acho que vocês vão gostar da aula de estrutura de personalidade. A gente vai entender um pouquinho. Professora, adoro psicologia. Então, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Ok, professora. Boa noite pra vocês, gente. Tudo de bom? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, professora. Pode fazer. A respeito do trabalho. Aquele trabalho para me entregar para a senhora individual no seu PV, para entregar quando? Me fale aí, me dê um dia aí para me entregar. Quando eu mandar com o nome exercício de fixação, não vale ponto e não precisa me enviar, tá bom? Eu fiz esse exercício só para ajudar vocês a estudar para a prova. Ah, então tá bom. Tá bom? Mas se surgir alguma dúvida quando você estiver fazendo exercício, se você quiser me perguntar no privado, pode perguntar, tá? Ah, então tá bom então. Tá. Mas, boa professora, noite. Professora, vamos combinar pra gente fazer a resolução dele? Fica bom a gente tirar dúvida, todo mundo junto. Eu acho legal. É verdade, eu também concordo, porque aí a gente coloca no grupo e já sabe as respostas, tá certo, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Acho que poderia tirar um tempinho na aula pra gente poder debater, tipo, fazer essa resolução. O que a senhora acha? Se tiver, né? Não sei como é que tá o... A gente pode fazer isso amanhã, então, tá? Tá bom, então. Então eu vou avisar. Então vamos se programar quem não fez fazer, que aí a gente tira as dúvidas que tem que tirar e compara as respostas, né? Pra ver se às vezes você acha que tá certo e tá ali mal entendido. Eu acho que fica legal a gente tirar as dúvidas. Concordo. Legal, bacana. Tá certo. Foi? Eu já fiz o meu ontem. Então tá bom. Olha aí, viu? Garota inteligente, esforçada é assim, né? Que eu nem peguei ainda no meu. Então boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite pra todos.